A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Irmãos da Igreja Presbiteriana do Catolé, irmãos, outros amigos que venham a participar desse vídeo. Hoje não foi possível nós nos reunirmos de forma online. Estamos aqui preparamos esse vídeo para vocês. Nós vamos, de forma breve, fazer um estudo bíblico na sequência de Romanos, como nós vínhamos estudando nos cultos anteriores. Então será em Romanos capítulo 16. Vamos fazer uma oração. Oremos nesse momento. Inclusive, até quero incluir já nessa oração inicial nossos parabéns aí à irmã Madalena, que faz aniversário hoje, domingo, dia 5. Parabéns, Madal. O Senhor te abençoe. Louvamos a Deus pela sua vida. Que Ele te fortaleça, te renove em Cristo Jesus. Que você possa viver a plenitude do Evangelho cada dia da sua vida. Da mesma forma, também estendemos ao diácono Eduardo, no próximo dia 7 agora de abril. Louvamos a Deus pela sua vida, que você cresça, seja fortalecido na graça e no conhecimento do Senhor. Então, oremos também pelo nosso país, em situação difícil, nós não podemos estar nos reunindo de forma presencial, também questões econômicas, quantas dificuldades nós temos vivido, quantas pessoas têm sofrido, inclusive no mundo inteiro, no Brasil. Oremos pedindo que Deus nos avive um arrependimento para começar de nós, a começar do povo de Deus. Oremos pela nação, todos os governantes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos, irmãos. Querido Deus, aqui estamos para te adorar em todo o tempo, em qualquer situação, Senhor. E aqui pedimos a tua bênção neste vídeo, mesmo dessa forma, distantes um dos outros, mas teu Espírito possa nos unir. Nos abençoa nessa manhã. Recebe nossas orações, nos abençoa com a tua palavra. Abençoa a igreja do Catolé, Presbiteriana do Catolé, abençoa nossa irmã Madá, abençoa o diácono Eduardo e todos, Senhor, desde as crianças até os idosos, nos guarda, fortalece-nos em fé e todos os que nos assistem também nesse momento, em nome de Jesus. Amém. É o Salmo 135, versos 1 e 3. A palavra de Deus diz: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Cantemos um cântico de louvor ao nosso Deus. Digno és de glória, não há outro além de ti. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 16 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos finalizando
não será hoje o término, mas estamos nesses próximos domingos, mesmo assim, de forma online ou através de vídeos, nós estaremos complementando o estudo de Romanos. Então vamos abrir nossas Bíblias nesse capítulo. Romanos capítulo 16. Mas tantas coisas importantes aqui na saudação final, emocionada, cheia de amor pela igreja, que o apóstolo Paulo, esse teólogo maravilhoso, mas que aqui no final mostra a sua consideração pelos irmãos, o nome dos irmãos, a identificação que ele tinha com aquela igreja, com outras igrejas também que ele passava. Ele menciona irmãos queridos, a comunhão da igreja, até parece que alguns irmãos que não eram assim tão bem conhecidos, mas ele cita ali em consideração. Então, que maravilha, comunhão do Senhor. Inclusive é muito oportuno, né, esse estudo, que estamos distantes da igreja, mas somos um em Cristo Jesus. E Paulo vai falar dessa comunhão. Aqui é uma igreja abençoada, seus ministérios, os dons que receberam do Senhor, o serviço, a entrega a Cristo, casos de pessoas que se esforçaram grandemente para defender a vida do apóstolo Paulo, para defender o Evangelho de Cristo. Isso é a igreja, homens e mulheres, onde não há homens nem mulheres. Claro que cada um tem seu papel, na igreja, a liderança masculina, na família também, mas em Cristo somos um, somente por questões de papéis, não de importância. Deus, na verdade, usa homens e mulheres. Aqui nós vemos uma igreja de homens e mulheres trabalhando, servindo a Cristo, servindo uns aos outros. Então, vamos fazer uma leitura desse texto do verso 1 até o 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cancreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu irmão Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, observemos essa igreja, né? Como era a igreja de Roma, uma igreja forte. Ela
antes mesmo da carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela já era uma igreja forte, cheia de dons, uma igreja com muitas pessoas ali sinceras, conheciam a Cristo, inclusive tinha uma grande influência, certamente, em todo o império, igreja perseguida, e Paulo desejava ali visitar aqueles irmãos e ensinar para eles o Evangelho, confirmar o Evangelho e ensinar outros dons. Também iria aprender deles. Vemos ali Paulo com humildade de aprender também com aquela igreja. E assim, nessas últimas palavras aqui do apóstolo Paulo, nós vemos grande amor pela igreja de Roma. E vamos estar analisando um pouquinho algumas das características que Paulo deixa transparecer aqui nas suas palavras. Primeiramente, vemos aqui Febe. Que bonito Paulo honrar essa irmã que certamente em outra ocasião lhe havia acolhido, havia apoiado o seu ministério. Então agora Paulo também dá uma palavra, um elogio. Quão feliz realmente ela deve ter ficado, e assim Cristo é glorificado nessa amizade, nessa parceria ali, desinteressada, digamos assim, entre um homem e uma mulher. Eram irmãos em Cristo Jesus, parceiros, servindo a Cristo para a glória de Deus, sem qualquer outro interesse. Então vamos ver um pouco, ainda falando desse contexto geral. Nós vemos aqui um Paulo amoroso, a comunhão entre os crentes, a abundância de serviços, irmãos trabalhando alegremente, mesmo debaixo de provas algumas vezes, mas trabalhando para o Senhor, algumas vezes até preso, alguns deles foram. Então é uma relação também que nós observamos aqui do apóstolo Paulo, de calor, de afetividade, de compromisso. Ele realmente amava os irmãos. Versos 1 e 2 do capítulo 16, que estamos dando uma olhadinha. Verso 1 e 2, nós vemos aí que a irmã Febe, ela socorreu a muitos necessitados e angustiados. Então, nós vemos aí que ela estava servindo a igreja de Cancreia. Então, era Corinto, um porto ali próximo de Corinto, talvez até onde a igreja de Corinto se reunia. E essa irmã era destacada em boas obras e ela realmente trabalhava e servia com seus dons. Não se sabe se ela era diaconisa, porque a palavra no grego é a mesma, mas aqui ela serve como qualquer outro irmão da igreja pode servir. Para que a recebais no Senhor, como convém a santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então Paulo pede à igreja de Roma que receba aquela irmã piedosa. Alguns estudiosos acreditam que essa irmã foi quem trouxe essa importante carta até a igreja de Roma. Então, que maravilha, né? O serviço, uma irmã da igreja honrada levando essa carta. Que bom, como Deus usa as mulheres, usa os homens e usa também as mulheres. E não sabemos exatamente se foi assim. Alguns acreditam, pelo contexto, pelo que a Bíblia fala dela, que ela era uma mulher rica, que ela talvez fosse negociante, que precisava realmente ir a Roma, e Paulo a recomenda, e Paulo manda por ela essa carta maravilhosa. Então, em todo caso, esse grande testemunho aí dessa irmã, exemplo para todos nós. Já nos versos 3, 4 e 5, nós temos aqui o testemunho, de Priscila e Áquila, cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido
epêneto, primícias da Ásia em Cristo. Então, nesses 3 versículos, nós vemos aqui testemunho de alguns irmãos, de pessoas que se entregaram totalmente a Cristo, se dispuseram, tudo que tinham, tudo que eram. Exemplo aqui desse casal, né? Priscila e Áquila. Meus irmãos, se nós olharmos para a vida desse conhecido casal, quanto eles arriscaram a vida pelo Evangelho, para defender o ministério do apóstolo Paulo. Em Éfeso, havia uma igreja na sua casa. Aqui também em Roma havia uma igreja na sua casa. Alguns comentaristas ficam a se perguntar, será que era uma igreja numerosa ou era só a sua família, que ali era parte da igreja, né? Um homem responsável, uma mulher responsável, que ali onde eles estavam era uma igreja, seja aberta a outros membros, que eles recebiam, acolhiam e ensinavam a palavra de Deus, ou ainda que fosse só a sua família, ali era uma igreja. Que exemplo maravilhoso para nós nesse tempo de quarentena, que sejamos como Priscila e Áquila. E o texto fala que a ponto de arriscar a vida pelo apóstolo Paulo. Isso aconteceu em Corinto, quando eles protegeram ali o apóstolo e se tornaram odiosos ali das pessoas. Está em Atos 18, versos 12 e 13. Então, por causa de Paulo, era como se eles dissessem, é melhor proteger a Paulo, ainda que nós soframos ou morramos, mas Paulo será muito útil para o Evangelho. Que exemplo! Eles arriscaram a sua própria vida. E Paulo disse, isso eu agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então, Paulo, o apóstolo dos gentios, ali foi guardado, protegido, eles se arriscaram por ele, de tal forma que todos nós gentios agradecemos a Deus por usar esse casal. A igreja que estava na casa deles e tal. Então, verso 6 fala sobre Maria. Saudai a Maria, que muito trabalhou por nós. Que irmã abençoada também, muito trabalhou. O verdadeiro amor não vacila no trabalho. Então, vemos aqui uma igreja amorosa, Paulo de forma amorosa, os irmãos trabalhando pelo reino, onde há amor verdadeiro, há disposição, nós dispomos tudo que temos, tudo que somos para o nosso Deus, porque tudo vem dele. Então, onde há amor verdadeiro, Maria, essa Maria aqui é um exemplo, ela trabalhava, e outros que são citados aqui também. Quando nós temos amor sincero, nós sentimos o prazer de trabalhar. Há prazer no trabalho para a glória de Deus. Quando nós trabalhamos, não para o homem, mas quando nós entendemos o propósito da adoração, do serviço, a quem estamos fazendo, o trabalho é diferente. Ainda que soframos, ainda que não venha reconhecimento humano, mas nós estamos satisfeitos, porque nós sabemos para quem estamos trabalhando. Nós sabemos o valor do Evangelho e por isso trabalhamos de forma cheia de amor e com satisfação. No verso 7, nós vemos aí saudai Andrônico e Júnias, um outro casal, meus parentes, pelo contexto se entende, a maioria dos autores entende que era um casal, não dois irmãos. Meus parentes, eram parentes de Paulo. Paulo valorizava também seus laços familiares. É claro que o laço com Cristo era muito maior, mas ali ele fazia o possível para se relacionar também com seus parentes e companheiros de prisão. Esse casal, provavelmente em algum momento do ministério do apóstolo Paulo, estavam presos juntamente com ele ali, se fortalecendo, certamente orando, apoiando, e eles eram notáveis. Não se fala em condições financeiras ou algo assim, mas pelo trabalho missionário, eles eram notáveis entre os apóstolos, não como apóstolos fundamentais, como os 12 ou como o apóstolo Paulo, mas no sentido de missionários que trabalhavam ali
no Senhor, com amor e dedicação, e inclusive sendo até presos. Estavam em Cristo antes de mim. Eles são exemplo também de missões, pessoas abnegadas, pessoas ali que faziam parte daquela igreja. Que igreja abençoada, uma igreja também missionária. Inclusive o apóstolo Paulo, um dos seus objetivos ao escrever Romanos é conseguir o apoio daquela igreja para que ele chegue, para que a obra missionária se expanda até a Espanha. No entanto, antes ele ainda passaria por Jerusalém, entregaria a oferta, ele pede oração por isso, para que fosse bem recebido em Jerusalém. Então, esses irmãos aqui são missionários notáveis. Verso 8, nós temos aí: saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Então, que igreja, havia amizade entre aqueles irmãos. Como nós precisamos. Lá em Timóteo também Paulo fala que foi abandonado os homens na sua primeira defesa, mas ele mostra a necessidade de amigos, ele precisava de pessoas, os livros, pergaminhos, venha ver-me. Então aqui Paulo também tinha amigos. Nós devemos ter boas amizades, somos irmãos, devemos ser amigos uns dos outros. Verso 9 se fala sobre Aples, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Então, nós vemos aí esse termo maravilhoso no verso 10. Apeles, aprovado em Cristo. Que expressão maravilhosa. Deus certamente deseja para cada obreiro, para cada filho seu, que nós possamos ser aprovados. O que significa essa expressão, aprovado, sobre Apeles? Ele era um homem em quem se podia confiar. Era um homem íntegro, que se destacava entre os irmãos pela sua integridade e sinceridade. Era um homem de coragem e constância. No ministério, certamente, ou como crente, ele tinha constância. Como Deus espera de nós, sejamos aprovados, constantes, não nos deixando levar por ventos de doutrinas ou por circunstâncias. Como é importante a constância na fé. Como nesses dias que estamos passando aqui no Brasil, nas nações, a gente precisa de crentes aprovados, constantes, experimentados no sofrimento, com os olhos em Cristo. Claro que a gente tem que ter os olhos na sociedade para orarmos, para agirmos, para servirmos, mas ter uma constância em Cristo, uma constância em oração. Ele também era um homem testado, aprovado, testado pelos homens, pelos amigos, pelo próprio Deus. Ele era como ouro ali, refinado no fogo. Ele passou pelo teste e foi aprovado em Cristo. Muito trabalhou para o Senhor. Fala-se aqui sobre Trifena e Trifosa. Vou dar um pulo para o verso 12. Essas provavelmente duas irmãs, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então, verso 12, nós vemos aí pessoas que trabalhavam, cheias do amor. O amor verdadeiro desemboca em trabalho para a glória de Deus. Trabalho não para os homens somente, mas para a glória de Deus. Temos esse trabalho aí das mulheres da igreja, um exemplo aí para a nossa SAF, para as irmãs de forma geral, nossas esposas, como o trabalho delas é útil à igreja e traz glória ao cabeça da igreja, que é Cristo. Inclusive, nós vemos lá em Gálatas, é uma expressão que Paulo usa em Gálatas: não há homem nem mulher no Senhor, todos somos um. Como já falei, temos diferentes funções na igreja, na família, mas somos pecadores igualmente, homens e mulheres, somos dependentes da mesma graça, somos capazes de trabalhar para o Senhor, cada um na área que o Senhor nos permite viver, mas não há diferença, ninguém é maior do que ninguém, há um só cabeça, Cristo é Senhor. Isso não impede da mulher ser submissa, do homem ser o líder,
não é isso, mas há algo maior. Todos somos um em Cristo Jesus. Voltando ao verso 8, nós temos aqui... não é o verso 8, é quando ele fala que saudai a Rufo, o verso 13. A Rufo, né, eleito no Senhor, parece ser alguém assim que a graça de Deus foi vista na vida dele, um homem eleito, escolhido para viver certas situações que apontavam que ele era um eleito, como todos os outros, mas parece se destacar através do seu testemunho, da sua vida, do seu labor pelo Senhor. Era uma família querida, a mãe dele é citada, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então Paulo elogia aquela família querida, e Paulo fala que é como se fosse uma mãe para ele, como nós queremos também ter mães de oração, mulheres que nos adotam em oração, mulheres mais velhas que ensinam as mais jovens, e como é bom ter senhoras na igreja que cuidam dos pastores. Jesus tinha mulheres amigas que cuidavam, serviam ao seu ministério. Paulo também tinha. Todos nós precisamos de mulheres assim, sábias, nas nossas igrejas. Todos os santos, e Paulo aqui inclui no verso 15 a saudação para todos os santos que se reúnem com eles. Agora é como se ele dissesse para não esquecer de ninguém, todos os santos. Inclusive isso faz nos lembrar que em Filipenses, já no último versículo, acho que é 4:22, Paulo fala: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, mostrando que havia santos em Roma, uma cidade, capital do império, tão cheia de pecados, e havia santos naquela cidade, havia santos na casa de César. Na casa de César, talvez um lugar difícil, mas havia santos ali. Isso é um grande exemplo para nós. Vivemos nesse mundo mau, quantas dificuldades políticas, econômicas, mas os santos estão presentes em toda a sociedade. Estamos longe uns dos outros nesses dias, mas os santos estão aí espalhados, estão nas casas, é verdade. Devemos ser bênção a começar nos de casa, mas podemos ligar uns para os outros, fazer conferências, usar as plataformas digitais para abençoar. E todos os santos são incluídos. E finalmente, no verso 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, ele fala aqui dessa saudação comum, né? O beijo, o ósculo santo, é como se ele estivesse dizendo respeitosamente, vos respeitai, demonstrai carinho uns aos outros, até mesmo com um beijo respeitoso. Não um beijo como de Judas, traidor, hipócrita, mas um beijo sincero e reverente, que inclusive nós não temos esse costume cultural, temos um pouco, não é? Mas que no momento também deve ser evitado. E é isso, irmãos, o respeito, que igreja abençoada. Aqui nós temos esse exemplo da igreja ali de Roma. Então, graças a Deus por mais essa oportunidade que tivemos. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos fazer uma oração final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Oração final e bênção apostólica. Oremos. Senhor, faz-nos assim, santos, em meio a esse mundo mau. Enche-nos da Tua graça, enche-nos da Tua palavra, para que sejamos assim, igreja forte. Queremos trabalhar para Ti, queremos colocar tudo o que temos e somos ao Teu dispor e também da Tua igreja aqui na terra. Abençoa-nos, perdoa nossos pecados, fortalece a Tua igreja aqui no Catolé, fortalece a Tua igreja em toda a terra. Abençoa os países que estão sofrendo mais, Senhor, por essa questão do coronavírus. Em nome de Jesus. A maravilhosa graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.